Bem, graças a Deus por esse tempo oportuno de nós adorarmos a Deus por meio dos cânticos. E agora nós vamos aquietar o nosso coração para nós lermos a palavra, refletirmos na palavra de Deus, porque eu tenho plena certeza de que o Senhor falará nesta noite aos nossos corações, amém? Bem, nós estamos vendo uma série de mensagens baseado no Evangelho de João e temos intitulado essa série de Os Sinais de Jesus. E por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Se você encontrou, mantenha a sua Bíblia aberta, que daqui a pouco nós vamos fazer a leitura. Quero apenas relembrar vocês numa breve introdução dessa série e o porquê então dos sinais de Jesus. Bem, nós temos visto que João ele pincelou de todos os milagres que o Senhor Jesus fez, ele escolheu apenas 7. E nessa noite nós vamos ver o quarto milagre, ou o quarto sinal que Jesus Cristo ele fez, que foi a multiplicação dos pães. E de todos que o Jesus Cristo ele fez, João escolheu apenas 7. Mas será que havia alguma razão por que João ele escolheu apenas 7? Sim, havia uma razão. E o João ele fala isso no final do seu evangelho. Ele diz que na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, mas estes porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então ele escolheu 7 porque ele queria, por meio desses 7 sinais, desses 7 milagres, na sua narrativa, nas suas escritas, deixar claro de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Filho de Deus, e para que as pessoas lendo esse Evangelho então pudessem crer em Cristo Jesus e ter a vida eterna no nome de Cristo Jesus. Então há esse propósito, por isso então que ele separou esses 7, para que por meio desse, hoje, depois de 2000 anos, todo aquele que pudesse ler, pudesse entender, esse é o Cristo Jesus, que eu preciso crer para que eu possa ter a vida eterna, amém? Então nós encontramos nele esse propósito, né? Mas há uma pergunta que nós podemos fazer: por que João ele chama os milagres de Jesus de sinais? Nos evangelhos, os milagres, eles são chamados de milagres, mas em João não. João ele chama os milagres de sinais. E nós vimos que existe um propósito, porque João ele faz isso. Pelo seguinte fato, de que ele quer enfatizar o significado dos milagres e não os próprios milagres em si. Porque ele queria que os nossos olhos pudessem ser tirados dos milagres e pudessem ser colocados em Cristo Jesus, naquele que fez o milagre, porque ele quer que as pessoas creiam em Cristo Jesus e que não vivam atrás de milagres. Nós não precisamos viver atrás de milagres. O que nós precisamos é crer em Cristo Jesus, amém? Por isso então ele chama de sinais e não de milagres, ok? E vimos também que desde o capítulo 1, que João, ao escrever esse evangelho, ele mostra para nós de que há pessoas que creem nele, creem em Cristo, mas há outros que não creem. 1:11 diz que Jesus ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Existem pessoas que não creem em Jesus, que não aceitam Cristo Jesus, mas existem outras pessoas que recebem Jesus, que creem em Jesus e por isso então têm nele a vida e a vida eterna, se tornam filhos de Deus. Mas todos quanto receberam dele, porém o poder de serem feitos
filhos de Deus. Quem são esses? A saber, aqueles que creem em seu nome. Então há pessoas que não creem, e há pessoas que creem em Cristo Jesus, e nós precisamos ser uma comunidade que venha crer em Cristo Jesus para a salvação, para a vida eterna. Se você está aqui hoje, ouvindo de que você precisa crer em Cristo Jesus, então nessa noite não saia daqui sem que seu coração se volte para Ele, de modo que você possa confiar toda a sua vida nele. Amém, queridos? Crer em Cristo, crer, é tudo que nós precisamos, depositar a nossa vida e a nossa confiança nele. Ok? Então vamos para o texto que nós vamos ver, e que nós vamos ler sobre a multiplicação dos pães, esse sinal, esse milagre que o Senhor Jesus Cristo Ele fez. João capítulo 6, e nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 15. O texto nos diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães, de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar. Te damos graças pela tua palavra, Pai. Te damos graças porque o Senhor deixou a tua palavra para nós, para que por meio dela nós pudéssemos nos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, de modo que nela nós pudéssemos conhecer mais o Senhor, o teu Filho, o nosso Jesus, Senhor e Salvador. Agora, Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar conosco, que a tua palavra possa ser aplicada a cada coração aqui, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui. Mas eu lhe peço, meu Deus, transforme o nosso coração nesta noite, de modo que possamos sair daqui impactados por Ti, pelo Teu poder e pela Tua palavra em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, Jesus ele já havia feito muitos sinais, como nós vimos. Ele já havia transformado a água em vinho, ele já havia curado um filho de um oficial e também curado um enfermo lá no tanque de Betesda, que nós vimos no capítulo 5. E havia então uma numerosa multidão que estava seguindo o Senhor Jesus Cristo.
Muitas pessoas estavam seguindo, tanto que o texto ele diz, uma numerosa multidão. Olha só o que o verso 2 diz: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então aquelas pessoas estavam vendo Jesus fazendo os sinais, fazendo os milagres, e as pessoas estavam indo. Uma multidão, uma numerosa multidão seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Mas quem era essa numerosa multidão? Quem eram essas pessoas que estavam seguindo ao Senhor Jesus Cristo? Uma hora ele estava em Jerusalém, outra hora ele estava na Galileia, operando os milagres, os sinais, e as pessoas estavam indo atrás dele. Quem eram essas pessoas que estavam seguindo ao Senhor Jesus Cristo? Bem, essas pessoas que estavam seguindo a Jesus, estavam seguindo Jesus superficialmente, não tinham um comprometimento com o Senhor, e iam apenas atrás de sinais. Querida igreja, há pessoas assim. Há pessoas que seguem a Jesus, ou dizem que seguem ao Senhor Jesus. No entanto, como elas seguem? Superficialmente. Há um tempo atrás, se dizia muito dizer de que fulano ou cicrano, ele vai à igreja, mas não é praticante. Dá-nos a entender de que aquele que não é praticante é aquele que é superficial, que não tem compromisso ou comprometimento nenhum. E há muitos crentes hoje que vai nessa vibe gospel, worship, que parece muito mais ser um seguidor superficial do que realmente uma pessoa comprometida com Cristo Jesus, com a vida dele. Mas aonde há luzes, fumaça, show, as pessoas vão, mas superficialmente não existe vida, não existe um propósito maior. E eram essas pessoas. Cristo Jesus estava fazendo milagres, curando, restaurando. As pessoas estavam vendo aquilo estava atraindo as pessoas, elas estavam indo. Mas quem era essa numerosa multidão? Elas seguiam Jesus superficialmente. E amada igreja, tudo que nós não podemos ser é um discípulo de Cristo, um seguidor de Jesus, mais superficial. Nós precisamos ter uma vida de comprometimento com Ele, com o seu corpo, com a sua igreja, com a vida de Cristo Jesus. Mas esses aqui não eram assim. E Jesus não confiava nessas pessoas. Isso nós vemos quando ele mesmo diz no capítulo 2, versículo 24, mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos. O Senhor sabe aqueles que têm uma vida de comprometimento com Ele. Jesus sabe aqueles que vêm superficialmente até Ele. O Senhor sabe porque o Senhor conhece a natureza humana. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. E o Senhor Jesus Cristo, olhando então para essas pessoas, Ele mesmo dizia, que Ele não confiava nessas pessoas. Não confiava nessas pessoas. Por quê? Eles eram seguidores e seguiam Jesus de modo superficial. E no capítulo 4, versículo 48, Jesus ainda ele diz assim, então Jesus lhe disse, se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Era o tipo de pessoas que precisam ver coisas, que precisam ver sinais para poder crer. Mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. O maior sinal que hoje nós podemos ver, para nós crermos em Cristo, é a cruz de Cristo. Posso ouvir um amém?
esse é o maior sinal para que um homem pecador possa crer em Cristo Jesus. Porque ali na cruz o Senhor Jesus, Ele provou o seu amor por nós. Mas essas pessoas, elas não se cansavam em ver sinais, em ver milagres, em ver maravilhas. No entanto, essas pessoas, elas não criam em Cristo Jesus. No entanto, nesse momento, quando Jesus ele estava com os seus discípulos e com mais de 5.000 pessoas ali junto com ele, chegou um dado momento em que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele tomou uma decisão inesperada ali diante dos seus discípulos, de poder alimentar aquelas pessoas. E aqui então nós vemos a parte do texto que fala do milagre. E o Senhor Jesus, ele diz aí então no verso de número 5: Então Jesus, erguendo os olhos, e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia que estava para fazer. Nesse momento o Senhor Jesus Cristo, ele experimenta, ele prova os seus discípulos, dizendo: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Com apenas uma única pergunta, é revelada a pequenez do homem. Como vai alimentar a todas aquelas pessoas? Quantos pães seriam necessários? Quantos peixes seriam necessários? Por vezes o Senhor Jesus Cristo, Ele pode nos colocar em situações, e nessas situações é revelado a nossa pequenez, a nossa limitação. Porque por meio das provações, o Senhor ele chama a atenção para si, e estimula a fé de seus discípulos a confiar em sua soberania. O Senhor sabe todas as coisas que acontecem com as nossas vidas, as nossas limitações, sejam elas materiais ou de qualquer outra área. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele permite que isso aconteça. Olha o verso 5: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Às vezes Deus ele permite, nós vivemos numa situação, Ele pergunta assim para mim: e agora, meu filho, o que você vai fazer para resolver essa situação? E de repente, quando vem essa pergunta, você se sente pequeno, limitado, e você diz: eu não tenho condições, eu não consigo suprir esta necessidade. No entanto, nesse momento, quando o Senhor permite isso na nossa vida, é para nós olharmos para Ele. O Senhor, Ele está nos chamando a atenção, e Ele quer estimular a nossa fé, para nós confiarmos na soberania dEle. Então, se em algum momento da sua vida você passar por uma provação, por um aperto, por uma situação em que você diz: eu não tenho como resolver isto, eu não tenho saída para isso, eu não tenho uma resposta para isso, eu não tenho condições para isso, saiba que Deus está chamando a sua atenção, Ele quer estimular a sua fé, a você confiar nele, de modo que você possa crer na soberania dele, porque Deus sabe que você não tem condições nenhuma.
Deus sabe que você é pequeno, que você é limitado. Por isso Ele quer chamar a tua atenção. Olha para mim, exercita a tua fé em mim e creia na minha soberania. O nosso Deus, Ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. E Cristo Jesus, nesse exato momento, Ele sabia o que Ele estava por fazer, mas os seus discípulos não. Deus, Cristo, Jesus, o nosso Senhor, Ele é soberano. A realidade dos recursos naturais que eles tinham em mãos, 5 pães e 2 peixinhos, todo o recurso e a condição que os homens tinham naquele momento não eram suficientes para suprir as necessidades. E Jesus, Ele sabia disso, que não era suficiente. Mas em sua soberania, Deus, Ele contempla as necessidades e privações, bem como o seu agir poderoso. Deus tem todas as coisas ao seu controle. Posso ouvir um amém? Deus é soberano. Por vezes nós já temos dito aqui, que uma coisa é nós sabemos que Deus é soberano. Agora outra coisa é você viver debaixo dessa soberania de Deus, sem ansiedade, sem preocupação, sem a inquietude no coração, em simplesmente saber de que Ele é soberano, e que na sua soberania, Deus, Ele contempla as nossas necessidades, de que na sua soberania, Deus, Ele contempla as nossas privações, que na sua soberania, Ele age com o seu poder. O nosso Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Então a pergunta é, por que temer? Por que temer? Por que temer quando há escassez? Por que temer quando passamos por uma necessidade? Por quê? O nosso Senhor, Ele é grande como nós cantamos, amém? O nosso Senhor, Ele é soberano, Ele é. E aqui o Senhor estava provando os seus discípulos. Onde a gente vai comprar? Né? Onde a gente vai comprar pão? Será que tem algum supermercado 24 horas aqui? Não sei. E quanto dinheiro a gente precisa para ir lá comprar pão nessa hora? Né? Bem, mas Jesus, Ele sabe o que estava por fazer. A inclinação natural do homem é sempre tomar decisões que proporcionam mais comodidade, quando esse foca em seus próprios recursos. Mas quando o homem foca em Deus, sua fé é estimulada a viver e depender de Deus. Olha só como muitas vezes nós agimos. Senhor, não tenho como resolver isso, então não vou fazer nada. Porque a sua vida, os seus olhos estão totalmente focados em você e nos seus próprios recursos e na sua própria limitação. E aí então você simplesmente se cruza os braços e vive naquela comodidade. Mas como numa situação como essa, o homem, ele olha para Deus, ele foca a Deus. Sua fé é estimulada a viver e a depender de Deus. E será que não é isso que o Senhor, Ele quer de nós? Que nós venhamos a viver uma vida de fé. O justo, ele vive pela fé. E aquele que vive pela fé, ele aprende a viver em total dependência de Deus. Senhor, eu não posso suprir a necessidade desses mais de 5.000 pessoas. Eu não tenho pão, eu não tenho peixe, mas eu sei que Tu tens. E eu dependo de Ti nesse momento. Porque essa é a realidade. Mas o homem natural, ele se inclina de modo natural e ele se acomoda. E ele não busca Deus.
E ele não depende a sua vida de Deus. Mas há uma pergunta que nós podemos fazer. E a pergunta que nós podemos fazer é: o que o Senhor requer de mim? Diante da tamanha limitação e de tanta necessidade. Essa é uma pergunta provocativa, porque leva você a sair da comodidade. Essa é uma pergunta provocativa, porque leva você a refletir e tomar uma decisão. Porque não tem como você fazer uma pergunta dessa a Deus e não fazer nada. Nessa situação, onde há uma necessidade, Senhor, o que o Senhor requer de mim? Diante de tamanha limitação que eu tenho, e diante dessa necessidade que é pertinente, o que o Senhor requer de mim? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Vamos ler o texto novamente, versículo de número 6, diz assim: mas Isias, para experimentar, porque ele bem sabia o que estava por fazer, respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu e entre eles, e deu igualmente aos peixes, aos que quanto queriam. Eles tinham simplesmente 5 pães e 2 peixes. Numa determinada situação em que você possa estar vivendo, de provação e de limitação, de escassez e necessidade, você pode perguntar ao Senhor: o que o Senhor requer de mim? Diante dessa situação. Você vai ouvir o Senhor falar, usar a sua vida e usar o que você tem. Sabia disso? 5 pães e 2 peixinhos. Era tudo o que aqueles homens tinham naquele exato momento. E Deus simplesmente usou tudo o que eles tinham naquele exato momento. O que Deus Ele quer fazer? Usar a nossa vida e usar aquilo que nós temos. E a pergunta que eu faço para você é: Deus pode usar a tua vida? Deus pode usar o que você tem? Sim ou não? E até quanto o Senhor pode usar a sua vida? E até quanto Deus pode usar o que você tem? Até quanto? Tá, eu não quero falar. Tem algumas igrejas que misericórdia hoje, que não prega o evangelho, mas prega a prosperidade e quer arrancar tudo que você tem, ok? Não é isso. Não é isso. Mas, no entanto, há momentos que Deus ele pode dizer para assim: meu filho, eu quero usar você e tudo que você tem. É até difícil você falar o certo por causa de tantas coisas erradas que são pregadas. Mas há um momento que Deus ele pode falar assim: meu filho, eu quero usar o seu carro. Deus pode. Você sabe aquele sapato novo que você comprou?
eu quero usar ele. Deus pode, porque Deus ele quer usar a vida e tudo o que você tem. Tudo. Por causa que ele tem um propósito maior com relação a tudo isso. E é por isso que nós não podemos ser e estar apegado às coisas dessa vida, ao que nós temos. Porque Deus, num dado momento, ele pode requerer tudo isso de nós. E se nós vivemos entendendo de que todas as coisas, Deus é dono, tudo pertence a Ele, nós não vamos ter dificuldade em abrir mão de nada. Você sabe por quê? Porque se tudo é dele, o que é meu? Nada. Se nada é meu, não tem o porquê de eu me apegar. Se tudo é dele, é dele. Eu estou simplesmente desfrutando do que é dele e administrando aquilo que é dele. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Então, o que o Senhor requer de mim? Usar a sua vida. Usar o que você tem. E tudo que aqueles homens tinham eram 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Então Jesus ele tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Pegou os recursos que eles tinham e o Senhor Jesus ele deu graças. E ali o Senhor ele fez um milagre. Ali ele fez esse sinal, ele multiplicou os pães, ele multiplicou os peixes, e nós vemos que toda aquela multidão de pessoas então foi alimentada, houve fartura e plena satisfação. Nesse exato momento Jesus ele satisfez plenamente a necessidade física do corpo daquelas pessoas. Jesus não mandou eles embora, mas deu pão para eles. Eles comeram tanto que eles se fartaram. Olha só o que os versos diz: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães e cevada que sobraram aos que haviam comido. Houve fartura. Eles ficaram com a pança cheia. E é isso que nós vamos ficar depois, quando a gente acabar o culto. Tem muito cachorro quente ali ainda. Então eles ficaram satisfeitos, eles ficaram fartos, eles comeram bem. E até o ponto de que nada se perdeu e 12 cestos foram cheios, gente. Essa é para glorificar a Deus, não é verdade? Amém? Que milagre, que coisa maravilhosa. A fartura e a plena satisfação, Jesus ele satisfazendo esta necessidade daqueles homens. Amados, não há limites ou impossíveis para o Senhor em fazer milagres, quando é o seu propósito em revelar ao homem para a salvação. Não há limites, não há impossíveis para o Senhor fazer. O Senhor ele faz aquilo que Ele quiser e na hora que Ele quiser, mas sabendo de que há um propósito para o Senhor fazer todas as coisas. Há um propósito para o Senhor ter multiplicado aqueles pães, aqueles peixes. Não foi simplesmente para satisfazê-los, não foi simplesmente para fartá-los, para dizer, Ele nos deu pão e vamos continuar a ir atrás dEle. Não! Porque por meio desse sinal, o Senhor ele quer revelar ao homem a sua salvação. O poder que ele tem em salvar o homem pecador. Porque do que adianta homens viverem atrás de milagres e de sinais, homens viverem com os seus estômagos cheios,
saciando as suas vontades, satisfazendo todos os seus desejos e não ter a salvação? Do que adianta, irmãos? Do que adianta a viver segundo os coaches evangélicos do século 21? Viva os seus sonhos, vai viver os seus sonhos e não ter a vida eterna, e não conhecer ao Senhor Jesus Cristo, e não ter o perdão dos seus pecados. Não, esse não é o Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que revela a sua salvação, é aquele que revela o seu perdão para o homem pecador, ainda que ele não venha a ser satisfeito. Posso ouvir um amém? Ainda que, porque melhor é herdar a vida eterna do que ter todos os seus anseios satisfeitos. Mas quando o Senhor ele tem um propósito de se revelar, Ele faz o sinal e o milagre que Ele quiser. Amém, queridos? Porque Ele é soberano. E o Senhor Jesus, e qual foi a consequência, a repercussão desse sinal? Toda a multidão teve a sua necessidade suprida, eles se fartaram. Imagina você lá naquele meio, de repente, você vendo pão, você vendo peixe, você comendo, você se fartando, e você vendo Jesus Cristo ali operando aquele milagre. Eu acredito que foi um ambiente maravilhoso ali, gente. Você está no meio, você está no ambiente onde Cristo Jesus ele está operando o milagre, e ali toda a sua multidão, toda aquela multidão, ele teve a sua necessidade suprida. E olha só o que diz o versículo de número 14. O texto diz assim: e vendo pois os homens que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Nesse exato momento, quando Jesus ele acabou de fazer o milagre, toda aquela multidão, mais de 5.000 pessoas ali, eles afirmaram: esse homem é profeta, é esse que deveria vir ao mundo. Esse homem é profeta, é esse que deveria vir ao mundo. E nesse momento, eles queriam fazer de Jesus rei. De fato, Jesus é o profeta? Sim. De fato, Jesus é rei? Sim. Sim. Mas, que profeta é esse que eles estavam crendo que Jesus ele era? Que rei é esse que eles estavam querendo fazer de Jesus? Jesus, quando viu aquilo, ele zarpou, ele saiu do meio da multidão, ele foi para estar sozinho. Esses homens parece que não entenderam nada. A atitude deles fez com que o Senhor Jesus Cristo saísse do meio deles. E aí o texto nos diz que Jesus ele saiu, e os seus discípulos também pegaram um barquinho e foram para o outro lado, lá do mar. E o texto então nos diz que Jesus Cristo ele andou sobre as águas, e nós vamos ver isso no próximo domingo. E essa multidão, quando viu que Jesus não estava mais ali, essa multidão foi atrás do Senhor Jesus Cristo. Olha só o que o texto, ele diz, eu quero ler com vocês o verso 22 até o 27. O texto ele diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar,
do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo ele partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, e tendo-os dado graças, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães que vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Qual é o verdadeiro interesse das pessoas por Cristo Jesus? Será que era ter Cristo Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador? Não, queria proclamar o Rei naquele exato momento, mas tê-lo como o seu Senhor e o seu Salvador para dar a vida eterna? Não. Será que eles queriam crer em Cristo Jesus como o seu Senhor e Salvador? Não. Então qual era o verdadeiro interesse daquelas pessoas? Ter as suas necessidades supridas. Quantas pessoas que hoje não estão indo atrás de Jesus, não porque ama Jesus, não porque crê em Jesus, não porque quer ter o perdão dos seus pecados, mas pelo simples fato de que querem ter as suas necessidades supridas, querem cada vez mais comer pão, querem cada vez mais fartar-se daquilo que faz parte da sua subsistência. Será que esse deve ser o nosso interesse, de buscarmos Cristo Jesus, de irmos atrás do nosso Senhor Jesus Cristo? Amados, nós temos necessidade sim, e o nosso Deus, o nosso Senhor, tenha plena certeza nisso, de que Ele supre as nossas necessidades. Posso ouvir um amém? Ele supre. O pão nosso de cada dia nos dar hoje. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, com aquilo que você vai comer ou beber ou vestir. São os gentios que pensam dessa maneira e que vivem dessa maneira, eles ficam preocupados com o dia de amanhã. Nós não precisamos viver dessa maneira. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas que te deixam preocupado, de cabelo em pé, serão acrescentadas. Nós podemos contar com Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida, e nós podemos ver e experimentar o poder de Deus na nossa vida e na nossa casa, mas qual é o verdadeiro interesse que nós temos por Cristo Jesus? Será apenas para que Ele venha suprir as nossas necessidades? Será que é por causa disso que eu venho à igreja? Será que é por causa disso que eu vou nas reuniões? Será que é por causa disso? Não pode ser. Essas pessoas estavam indo atrás de Cristo Jesus simplesmente por causa disso, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Olha só mais uma vez o que Ele disse. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães que vos fartastes. É por causa disso que vocês vêm até mim. Muitos correm atrás do que é material, dos seus próprios interesses, para se satisfazerem. Muitos correm atrás disso, mas não é para ser assim. Não é igreja. Se nós temos Deus, o Senhor, como soberano, Ele vai cuidar de nós. Mas viver atrás de Cristo
simplesmente com esse interesse, não entendeu nada ainda. E por causa disso, o Senhor Jesus Cristo, Ele adverte aqueles homens. E ao advertir o Senhor Jesus Cristo, Ele diz assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. O Senhor disse: não viva atrás disso. Não tenha na sua vida o foco nisso. Não vivam por aquilo que acaba e perece. Vivam, trabalhem, se esforcem, se dediquem por aquilo que te conduz à vida eterna. Amém? Viva dessa maneira. Os ímpios, os gentios, as pessoas que não conhecem Cristo é que vivem desta maneira. Elas vão atrás de bênçãos. Mas Jesus disse: não viva desta maneira. Não viva por aquilo que acaba e que perece. Pega a sua vida, viva ela. Trabalhe, se esforce, se dedique. Volte o seu coração para Deus. Se dedique a Ele, àquilo que te conduz à vida eterna. Porque o que adiantava para essa multidão estar comendo pão, se fartando continuamente dos milagres de Jesus, mas não receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Vai adiantar alguma coisa? Não. Não adianta. Que essa advertência possa também valer para nós, de modo que a gente possa sondar a verdadeira motivação do nosso coração quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos voltamos a Ele para orarmos, nosso verdadeiro interesse e motivação do nosso coração. Sabe o que isso nos leva a entender? É de que há uma falta de discernimento espiritual, como havia nessas pessoas aqui, uma falta de discernimento espiritual. Eles não sabiam discernir entre o maná que comeram no deserto e o pão que Deus desce do céu e que dá vida ao mundo. É muito interessante porque um simples sinal, um simples milagre que Jesus ele fez, desencadeou toda uma conversa, toda uma discussão, e do pão que eles comeram, eles começaram a falar para Jesus do maná, mas eles não tinham discernimento espiritual, eles não sabiam discernir entre o maná que eles comeram no deserto e o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao homem, que dá vida ao mundo. Faltava ali discernimento espiritual. Apesar de quererem comer do pão da vida, estarem diante de Jesus, eles não criam em Jesus. E há pessoas que não creem em Jesus. A vontade de Deus, a vontade do Pai, é que essas pessoas creiam em Jesus, para ter a vida eterna e ressuscitar no último dia. Todo esse sinal, todo esse milagre desencadeou numa conversa, numa discussão, em que Jesus começou a falar para eles, mas mesmo ensinando, falando para eles sobre a vontade de Deus, sobre a vontade do Pai, eles não criam em Jesus. Para ter a vida eterna, para que de modo eles pudessem ter a esperança de no último dia eles ressuscitarem para a vida. Mas essas pessoas,
elas murmuravam a respeito de Jesus e do que Jesus afirmava. Estavam indo atrás de Jesus porque comeram o pão. Mas tudo aquilo que Jesus ensinava e falava, ao invés de aceitarem, eles murmuravam. Eles não aceitavam aquilo que Jesus lhe falava. E eu quero incentivar você a ler os demais versículos que nós não lemos na sua casa ainda hoje, para que você possa gravar. E nessa conversa a situação ela ficou tão difícil, que chegou num dado momento que Jesus ele afirmou a necessidade de não somente crer nele, mas de ter em comunhão com ele, por meio do seu sacrifício, de modo que eles pudessem ter a vida eterna. Chegou um dado momento que Jesus disse para eles: vocês precisam comer da carne e beber do sangue. Quando Jesus falou isso, eles não aguentaram. Isso é demais para mim. Jesus quer que nós creiamos nele e que nós venhamos a ter plena comunhão com ele, para ter a vida eterna. Sabe, queridos, um simples milagre maravilhoso, onde mais de 5.000 pessoas se fartaram de tanto comer, desencadeou numa conversa e numa discussão, aonde o próprio Jesus Cristo ele estava falando que a vontade de Deus é que eles viessem a crer, mas eles não. E qual foi o resultado final de tudo isto? É que eles murmuravam das palavras de Jesus. Murmuravam das palavras de Jesus. Existem pessoas que não somente não creem em Deus, não creem em Jesus, mas como ainda assim não gostam e falam contra e murmuram contra aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo ele diz. Mesmo Jesus afirmando que as suas palavras são espírito e são vida, eles não quiseram aceitar Jesus e as suas palavras. Por quê? O interesse deles é ter as suas necessidades supridas. Não quero saber de suas palavras. Não quero saber o que tem mais a ver. O que eu quero é me satisfazer. Mesmo Jesus afirmando: olha, as minhas palavras, elas são espírito. As minhas palavras, elas são vida, porque elas dão vida eterna ao homem. E o que aconteceu? Por fim, muitos não creram em Jesus e deixaram de segui-lo. Por favor, vai comigo no verso 66, capítulo 6, verso 66. A palavra de Deus diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Muitas daquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus, quando ouviram de todos os seus ensinos, não quiseram crer em Jesus, e naquele momento abandonaram o Senhor Jesus Cristo. Esse foi o resultado final do milagre e da conversa. No entanto, essas palavras, esses sinais do Senhor Jesus, estimularam mais a fé em Jesus, e os discípulos passaram a crer e a conhecer cada vez mais o Filho de Deus. Olha o que diz o versículo de número 68, primeiro o 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus.
para toda aquela multidão que se fartaram ao ouvir ao Senhor Jesus Cristo, não aceitaram as suas palavras e o abandonaram. Cristo Jesus se voltou então para os 12 e disse: e vocês, o que vocês vão fazer? Vocês também vão embora? Então Pedro tomou a dianteira e disse: de maneira nenhuma. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Para onde nós iremos se nós quisermos ser salvos? Para onde nós iremos se nós quisermos ter a vida eterna? Para onde nós iremos se nós quisermos ter o perdão dos nossos pecados? Para onde nós iremos? Não temos para um outro lugar, não podemos recorrer a nenhuma outra pessoa, nós não iremos embora. Aqueles discípulos viram o sinal, a multiplicação dos pães. Aqueles discípulos ouviram o que o Senhor Jesus Cristo disse. Aquela multidão toda foi embora. Mas esses 12, as palavras que eles ouviram, os sinais que eles viram, simplesmente estimularam a fé deles em Jesus. E eles passaram cada vez mais a crer e a conhecer o Filho de Deus. Amém? Enquanto que para uns, as palavras do Senhor Jesus, os seus sinais, afastam pessoas. Mas aqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo Jesus, a fé é fortalecida. Os seus discípulos, eles se voltam mais para Cristo e conhecem mais do seu Senhor e do seu Salvador. É isso que deve acontecer com a gente. Cada vez que nós vemos o agir poderoso do Senhor, cada vez que nós vemos, ouvimos a palavra do Senhor, isso deve fortalecer cada vez mais o nosso coração e nos fazer crer nele e conhecer cada vez mais o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Concluindo, o Senhor mostrou ser soberano sobre a situação e ter controle sobre a necessidade da subsistência do homem. Aonde compraremos pães para alimentar esse povo? Mas Jesus sabia o que ele estava por fazer. O Senhor mostrou ser soberano naquela situação e ter controle da subsistência, da necessidade da subsistência do homem. O nosso Senhor Jesus, Ele é soberano, amém? E Ele tem controle sobre a nossa vida e sobre a nossa subsistência. Apenas creia e viva. Mas Ele também advertiu que o homem ele deve viver por aquilo que conduz à vida eterna, e não para aquilo que satisfaz a sua própria vida temporariamente. Que essa advertência sirva para a gente. Eu não sei como que você vive a intenção do seu coração, e nem mesmo sei qual o seu interesse em buscar a Deus. No entanto, o Senhor advertiu para esses homens: vivam por aquilo que te conduz à vida eterna, e não procure viver para satisfazer os seus anseios, aquilo que é temporário e que perece aqui. Não perca o seu tempo. Volte-se para Deus e viva para Ele, porque somente nele é que você tem o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Tanto os sinais de Jesus, quanto as suas palavras, fortaleceram a fé de seus discípulos, e eles continuaram firmes, crendo em Cristo Jesus, o Salvador. Amém, queridos? Sabe, cada domingo aqui, cada momento em que nós paramos para contemplar as palavras do Senhor Jesus Cristo, isso deve fortalecer a nossa fé e nos fazer a crer cada vez mais no seu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe em nome de Jesus.